nos proporciona, não, irmãos? Dia ensolarado para o nosso ajuntamento, já estudamos a palavra de Deus e agora nós vamos pedir a misericórdia do Senhor que Ele fale conosco, amém? Peço a gentileza dos irmãos portarem-se em pé. Nós vamos ler Romanos 12, o versículo 1 e o 2. A palavra de nosso Deus nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Eu peço a gentileza que todos fechem seus olhos e vamos orar ao Senhor. Que eu tenho certeza que se a igreja buscar, se a igreja pedir, Deus fala conosco. Amém, irmãos? Deus, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus criador, Tu és o Deus mantenedor, Tu és o Deus que tem nos sustentado em Tuas mãos, Pai. O Deus que tem nos dado as bênçãos necessárias, Senhor. E é pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade que aqui estamos, Pai. Na Tua presença, Te adorando, exaltando, glorificando, Senhor. Te agradecendo pela obra da redenção na pessoa do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. Aqui estão, Senhor, aqueles que escolheram, Pai, vir à Tua casa, Senhor. Oh, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor. Aqui estão, Senhor, aqueles, Pai, Senhor, que disseram sim para Ti, Senhor, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Senhor, e agora estamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua misericórdia e que Tu fales com a Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós agradecemos de fato ao Senhor por estarmos aqui. Hoje fazem 15 dias que nós estamos aqui. Eu, a minha família, minha esposa, Paulinho, meu sogro e a minha sogra, que só podem congregar no domingo, né? E temos promessa dos meus filhos de, né, virem congregar aqui. Então vamos orar, né? Porque realmente é bom que a família esteja toda junta. Isso nos anima mais ainda a continuarmos. Pois bem, irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto proposto para esse mês, vivendo com equilíbrio. E o assunto que nós vamos trazer nessa manhã é moderação no vestir-se e no adornar-se. Irmãos, eu li aqui em Romanos 12, agora o que nós vamos aqui ficar realmente, gostaria que os irmãos colocassem na sua mente, em seus corações, não vos conformeis com este mundo. Por quê, irmãos? Porque o sistema desse mundo é um sistema mau. Não é assim? O sistema desse mundo realmente, ele faz o quê? Ele quer que nós assimilemos muitas coisas, que nós absorvamos conceitos que vai fazer o quê? Mal para a nossa fé, que vai prejudicar a nossa jornada cristã. E a palavra do nosso Deus diz assim, olha, não vos conformeis. Vocês não podem se amoldar, como foi falado aqui, né? Vocês não podem, sabe por quê? Porque reina o pecado, reina o mal, reina maus costumes, maus conceitos. Mas o que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar, experimentar
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos, então, conforme está escrito em Romanos, não nos conformar. Por quê? Porque se nós cedermos ao mundanismo que reina lá fora, a igreja perde a sua identidade. Não é assim? A igreja perde a sua identidade. Nós não estamos indo contra aquilo que nós estudamos hoje de manhã, da missão. Não é questão de isolar, não, é estarmos no mundo, é estarmos com eles, mas sermos a luz para esse mundo. Amém? Essa é a proposta. Quando nós falamos vivermos com equilíbrio, porque nós temos dois opostos, nós temos a esquerda e nós temos a nossa direita. E a Bíblia pede, a proposta dessa lição que nós estamos estudando esse mês, é vivermos com equilíbrio. Equilíbrio, irmãos, em tudo na nossa vida. Nós já estudamos equilíbrio no falar, no vestir, vamos estudar agora no vestir. Mas nós vamos ver, segundo a palavra de Deus, o que Deus nos fala sobre dois assuntos extremamente importantes. Não nos conformar com esse mundo. A primeira coisa que nós pedimos para que nós possamos viver em equilíbrio, que a palavra de Deus diz aqui, que nós o quê? Sejamos simples. Porque o mundo não quer que nós sejamos pessoas simples. O mundo quer que nós valorizemos o quê? O glamour, a ostentação. O mundo quer que nós estejamos bem inseridos nesse meio e que nós percamos o motivo pelo qual nós existimos. E por que eu existo e por que você existe? Para a glória do Senhor nosso Deus. A partir do momento que nós perdemos da nossa vista, tiramos isso do nosso coração e da nossa mente, com tantos valores que o mundo quer colocar dentro do nosso coração, pronto. O nome do nosso Deus, como diz nosso irmão dirigente, o nome do Eterno, não será glorificado. Mas nós vamos, com a nossa vida, sim, honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A propaganda nos oprime, não é assim? Porque ela tenta nos dizer aquilo que nós devemos ter, aquilo que nós devemos comprar, como nós devemos nos comportar. Isso é uma companhia de seguros que fala assim, olha, a vida tem imprevistos, não é assim? E isto é muito bom. Mas ela fala isso não com a nossa visão. A nossa visão das situações imprevisíveis da vida é que, quaisquer que venham, Deus é o nosso ajudador. Deus é aquele que está conosco, porque a enfermidade, a morte, mas nós temos o penhor da nossa salvação, que está em Cristo Jesus. É a garantia. Aí a companhia de seguro fala assim, olha, a vida é imprevisível, e isso é muito bom. Daí ele mostra. Por quê? É bom para quem tem uma apólice de seguro. É bom para quem tem uma apólice que pode, de alguma forma, recuperar os seus bens ou fazer um tratamento de saúde. Mas, irmãos, graças a Deus, nós temos o nosso Deus como aquele que é a nossa garantia. Não é assim? Porque o pecado a todo tempo nos afronta. Mas, irmãos, nada disso vai tirar, nada disso vai ofuscar o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós vamos falar especificamente no vestir-se e adornar-se. Lembrando, não vos conformeis com este mundo. Com relação, irmãos, à moda, nós estamos vivendo uma questão de desequilíbrio no mundo. Lógico, existe desequilíbrio no mundo em todos os sentidos, mas principalmente na moda.
principalmente no adornar-se. E não só das mulheres, os homens. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui do ser humano, né? Existe um desequilíbrio nisso tudo. Os apóstolos Pedro e Paulo, em duas de suas cartas, eles nos deram algumas orientações. Está em 1 Timóteo 2, 9 a 10 e 1 Pedro 3, 3 a 5. Eu vou ler, irmãos, porque é importante nós lermos e depois nós tentarmos explicarmos o que eles quiseram dizer com essas orientações a estas igrejas. 1 Timóteo 2, 9 a 10, a palavra de Deus nos diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pedras ou vestidos preciosos, mas, daí abre-se um parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, fecha parênteses, com boas obras. 1 Pedro 3, 3 a 5, a palavra de nosso Deus nos diz, olha, o enfeite delas não seja, vamos colocar aqui, somente o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de suas vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. 2 cartas, 2 apóstolos, dando orientações às igrejas. E especificamente às igrejas da Ásia. Se nós formos lá, Ponto, Frígia, então aquela região lá da Ásia Menor, essas cartas estavam dirigidas a elas. Agora, irmãos, nós vamos, com a misericórdia de Deus, tentar, de forma racional, né, entender e, junto com os irmãos, aprender o que eles quiserem dizer sobre esse assunto. Primeiro, irmãos, é um fato que Deus não julga ninguém pelas joias que possua, não é assim? Deus não julga ninguém pelas joias que possua. Não, Deus não julga, porque Deus conhece os corações. Deus é Deus. Deus não tem a nossa visão exterior. Ele conhece o coração, conhece o que se passa no íntimo do nosso ser, né? Esse é um fato. O segundo é que o uso de joias não envolve, como muitas vezes nós fomos orientados no passado, o uso de joias é pecado, né? Usar joias, a pessoa perde a salvação. Antigamente nós críamos dessa forma, nós críamos assim. Mas, irmãos, a conduta de uma pessoa salva em Cristo Jesus, glória a Deus, envolve o quê? O seu coração. Mas depois nós vamos ver que quem tem o coração firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, vai saber dosar, vai saber se vestir, se comportar, se adornar de uma forma o quê? Aprovada por Deus. Não é assim? Porque a gente sempre quer que as pessoas vivam segundo o nosso ponto de vista. Mas, irmãos, nós temos que querer, vamos pedir para que as pessoas vivam segundo o querer de Deus. O querer de Deus. Quando eu era criança, uma pessoa chegou e falou assim para a minha mãe: olha, eu sou salva. Eu sou salva. Diferentemente de pessoas que se vestem, que andam como outras pessoas, né? Ela estava dando indireta para minha mãe, né? Mas assim, e minha mãe ficou muito chocada com aquilo lá, com aquela postura dela dizer que ela é salva e que, com arrogância, dizer que as pessoas que não eram exatamente como elas não eram salvas.
Isso é uma forma de pregar o evangelho? É uma forma de afastar o pecador, não é assim? É um estilo Jonas de pregar, não é assim? De afastar o pecador. Pois bem, irmãos, o importante é que nós temos sempre que estar atentos que nós estamos falando o quê? Viver em equilíbrio. Então, nós vamos falar sobre o quê? Moderação e temperança. Vamos então especificamente às cartas. Elas foram escritas às igrejas da Ásia Menor. E qual o contexto? O contexto dessas cartas, que nós sempre precisamos entender, ler e aplicar exatamente por que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, qual era o momento em que foi escrito, por qual necessidade de ter escrito aquela carta. Pois bem, nessas igrejas, alguns dos crentes, eles prevaleciam uma razoável condição econômica, né? E muitos dos crentes que nela estavam, se reuniam, desfrutavam, sim, de uma boa condição de vida, sendo compreensível que houvesse por parte deles uma forte inclinação para o luxo. Tá? Então, esse era o contexto. Manifestada, logicamente, porque naquela época, qual a forma de demonstrar o seu poder econômico? Era o quê? A moda. A moda e as joias, né? As roupas e as joias. Então, essa era a forma de demonstrar a riqueza, através de roupas e de joias. Nós observamos que as referências feitas às tranças, frisados no cabelo, joias, vestidos de alto preço, são comuns nos dois textos que nós lemos aqui. E fortalece, então, a ideia de que elas foram escritas o quê? Para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam se vestindo, se adornando de forma anormal. Logicamente que aquilo não era para todos os membros da igreja, não era para todos os membros da comunidade, mas aquelas pessoas que estavam usando, vestindo-se, adornando-se de forma dispendiosa, chamativa, que não condizia com a realidade daquela igreja na sua totalidade. E quando nós lemos essa carta de Timóteo e de Pedro, nós vemos que aquilo lá não é uma doutrina. Não é uma doutrina, pois doutrina, irmãos, tem um caráter universal, né? Deve ser obedecido por todos, em todas as partes. Mas aquela recomendação dos apóstolos foi para aquelas igrejas e para aquelas pessoas que tinham um poder econômico alto e que não estavam dando bons testemunhos pela forma com que estavam se vestindo, se adornando no meio daquela comunidade. Logicamente que os costumes variam de acordo com as circunstâncias e com o tempo. E o que eles pediram em seus escritos? Foi o quê? A moderação no uso da vestimenta e dos adornos em geral. É evidente que essas mesmas recomendações não fariam sentido para crentes de outras igrejas, né, onde a situação fosse outra. O que nós, dentro do tema de moderação e de temperança, o que nós podemos dizer? Que o cristão, ainda que aquela recomendação tenha sido específica para essas igrejas, mas o cristão deve se vestir, sim, com modéstia. Deve se vestir, sim, com decência. Deve se vestir com bom senso, evitando que a sensualidade provocativa tão comum na moda, e sem a ostentação de ouro, pérolas ou pedras preciosas, ou vestuário dispendioso. Irmãos,
O modo de uma pessoa vestir-se ou adornar-se, né, transmite uma mensagem. E que no caso em questão, aquelas irmãs, aquelas pessoas que estavam lá, né, estavam o quê? Chamando a atenção para si, dizendo: eu tenho uma condição social melhor que vocês. Não é ruim, irmãos? Vir alguém no nosso meio, né, extremamente fora do nosso contexto, mostrando o quê? Ostentação, mostrando poder econômico. A igreja cristã, ela caracterizava por quê? Pela unidade. Era unidade. E aquelas que estavam lá, estavam destoando, estavam fugindo, estavam tirando a unidade do povo. Por quê? Porque eles estavam mostrando uma condição, a sua condição econômica, que destoava de muitos irmãos que estavam lá, fugidos até da perseguição. A aparência, irmãos, o modo de vestir ou adornar-se, sinaliza, manda uma mensagem. E as pessoas entendem o que a pessoa quer dizer pelo modo de se vestir, de adornar-se e dos seus acessórios em si. Nós estávamos estudando esse assunto que nos foi dado para falar, e eu lembrei que quando o Senhor Jesus e os seus discípulos, eles estavam nos seus trabalhos missionários, andando por territórios da Judéia, da Galiléia, Jericó, Jerusalém e em Betânia. Então lá estava o Senhor Jesus ministrando, curando, fazendo um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Irmãos, e ele se deparou com uma figueira. Isso está em Marcos 11, 12 e 13. Olha, irmãos, olhe como a aparência sinaliza. Por quê? Quando o Senhor fez todo esse trabalho, ele passou por Betânia e ele viu uma figueira. E aquela figueira, ela estava frondosa, cheia de folhas. E o Senhor Jesus surpreendeu-se. Mas não é tempo, né? Não era tempo daquela árvore estar com folhas, porque as folhas pressupõem que também tenha frutos. Não era tempo dela estar assim, cheia de folhas, majestosa. Não. Ela estava lá, reinando, no meio das outras árvores, única e exclusiva, com as suas folhagens. E o que aconteceu? O Senhor Jesus observou aquela árvore e procurou o que nela? Procurou frutos. Imaginem vocês, cansado, vocês encontram uma árvore que não era para estar cheia de folhas. Não era o tempo dela de ter folhas, de ter frutos, mas lá ela apareceu. E o Senhor Jesus procurou nela o quê? Frutos. Não era tempo. E o que acontece? Ele procurou. A sua aparência realmente era de uma árvore que tinha frutos, uma árvore que tinha algo a oferecer. O Senhor Jesus deve ter passado por muitas outras figueiras, é assim? Mas era o tempo delas estarem secas, sem folhas. De acordo com o quê? Com a natureza. De acordo com o tempo, de acordo com a estação do ano, de acordo com as regras da natureza. Mas aquela figueira sinalizou uma informação falsa. E os irmãos vão ver onde nós queremos chegar nisso. Depois nós vamos voltar para adornar-se, né? Vestir-se de forma extravagante, sinalizando algo que não é o que de fato nós somos. Pois bem, o Senhor Jesus viu aquela situação e falou assim: mas por quê? Procuro fruto em você e não encontro. O que está acontecendo?
né? E o que aconteceu? Não encontrou fruto, a figueira foi amaldiçoada. Não é assim? Não nasça fruto em ti, né? E o que aconteceu? Ela secou, a figueira secou. Irmãos, sabe o que aquela figueira precisava para não secar, para não morrer? Ela só precisava ser igual às demais. É o que nós podemos... Essa figueira, ela nos dá vários, né, assuntos que nós podemos falar. Mas nesse caso específico, aquela majestosa que estava cheia de folhas e não tinha fruto, ela só precisava naquele momento ser igual às demais figueiras. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? Que nós devemos ter cuidado com a mensagem que nós queremos passar com o nosso exterior. Amém? Nós devemos tomar cuidado com a imagem que nós queremos passar com o nosso exterior. Ela pecou, vamos dar, né, essa condição para ela. Ela pecou por quê? Porque ela passou uma imagem, quis mostrar uma condição e que, na verdade, não era real para ela naquele momento. Irmãos, viver em equilíbrio e com simplicidade é mostrar-se ao mundo o quê? Da forma que o Senhor nos chamou. Não é assim? Porque quando nós lemos Romanos, você olha isso, você não pode querer mostrar-se ao mundo, né, da forma que o mundo quer, mas vocês têm que transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As outras figueiras, que estavam segundo o querer, a vontade de Deus, continuaram lá, né, presbítero? Mas aquela que sinalizou o que não era, o que não podia, que agiu fora do tempo, fora dos costumes, fora do que a natureza exigia dela, ela deixou, então, de existir. Voltando, então, às vestimentas, irmãos. A mensagem que nós passamos para aquela figueira quis passar uma imagem errada para o Senhor Jesus. Mas muitas vezes as nossas vestimentas, a forma com que nós nos vestimos, nos adornamos, nós queremos chamar a atenção das pessoas. Os apóstolos falam assim: ei, vocês vão na igreja ostentando ouro, ostentando riqueza, por que vocês fazem isso? É o lugar de adorar a Deus. É o lugar de você entrar em comunhão com Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não é lugar de você ser extravagante. E muitas vezes nós pensamos naquilo que as nossas preferências, e nós julgamos que as nossas preferências, do modo de nos vestirmos, coincidem com o comportamento estabelecido por Deus. E nós precisamos viver em equilíbrio, né, assim? Nem, porque tem pessoas que são extremos. Ou os trançados, as joias, chamativo, ou também nada. Ei, irmãos, vamos viver com equilíbrio, né? Vamos viver com equilíbrio, porque aquela recomendação é para que as pessoas usem o quê? Modéstia. Ajustar o nosso comportamento ao querer de Deus, como diz aqui, nós devemos saber, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. Então nós temos que saber aqui, porque daí, se nós soubermos o que Deus quer de nós, nós vamos evitar o quê? Excessos, exageros e imoralidades.
Não é assim? E como é ruim quando nós queremos a unidade da igreja, mas existem pessoas que estão o quê? No excesso, no exagero, na imoralidade. Irmãos, nós temos que estar na presença do nosso Deus com modéstia. Glória a Deus. Temendo a Deus, porque Ele é Senhor, Ele é grandioso. Não é assim? Nós vamos diante de juízes de qualquer forma? Não. Nós vamos da melhor forma. É a mesma coisa quando nós estamos na presença de Deus. Não, é pecado usar? Não, de jeito nenhum. Usar joias? Não. Não, nós temos que vir mais da forma mais decente possível na presença do nosso Deus. Aqueles apóstolos consideravam a exibição de joias, vestidos preciosos e outros adornos de alto custo nas reuniões do culto uma ostentação, um fator de desigualdade social e que não era adequado para aquele grupo. E no entender deles, isso só iria contribuir para aumentar, então, a diferença entre os irmãos, entre os que podiam mais e os que podiam menos, gerando divisões e gerando constrangimentos. Irmãos, nossa natureza, quando nós ouvimos esse tipo de mensagem, que eu vou ser sincero, não é o meu forte, né? Mas eu, como falei na reunião de ontem que eu estava aqui com os líderes, assim, eu vou falar sobre esse assunto e vou pedir a misericórdia de Deus para que eu consiga dosar aquilo que eu tenho que falar com a igreja, mas que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo que fale com o seu povo. Não é assim? Porque quando nós pedimos para os irmãos, para as irmãs, que sejam simples, que venham na presença de Deus com simplicidade, muitas vezes nós temos o nosso modo de pensar, nós muitas vezes fomos contaminados pelo mundo, e o que acontece? A nossa natureza vai ranger, vai reclamar, mas se nós pedirmos ajuda de Deus, glória a Deus, Ele vai moldar o nosso comportamento, glória a Deus. O chamado de Deus para o seu povo é um chamado para quê? Para a simplicidade, para a modéstia. O Senhor Jesus, como todo mundo sabe, Ele é o Senhor dos senhores, dono de toda a riqueza, Senhor. Mas Ele veio a este mundo e Ele nos deu várias lições. E uma das mais importantes que o Senhor Jesus nos deu foi o quê? A modéstia e a simplicidade. Em nenhum momento Ele usou aquilo que lhe era direito, né? Que tudo é dele, mas Ele veio a este mundo dizendo, não, eu quero que o meu povo viva com modéstia e com simplicidade. Glória a Deus. Irmãos, a simplicidade, a modéstia, né, e o equilíbrio, eles andam sobre três assuntos. Quais seriam? O desapego, né? O desapego o quê? A cultura, aquelas coisas assim que o mundo quer que nós sejamos obrigados a assimilar. E o chamado do Senhor Jesus, né, foi assim, que nós tenhamos uma visão crítica daquilo que o mundo julga correto. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo em Romanos. E nós não podemos nos considerar discípulos do Senhor Jesus se nós negligenciarmos a simplicidade. Quando nós nos tornamos desapegados aos valores do mundo, nós ficamos o quê? Contentes e confiantes naquilo que temos, naquilo que somos. E a tirania lá fora do mundo, do pecado, da propaganda, da moda, não vai nos abalar, irmãos. Porque nós sabemos como é que nós devemos estar na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos dizer que o Senhor Jesus veio, né? Mas Ele não foi lá verificar naquela figueira o que ela tinha, porque o Senhor Jesus é Deus. Ele sabia
Mas aquela figura foi como um exemplo de que nós devemos ser o quê? Árvores de Deus, dando fruto, frutificando, dando condição de que as pessoas encontrem em nós, né, como servos de Deus, como pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, o quê? A beleza, a grandeza da salvação. Nós devemos o quê? Honrar o Senhor com as nossas vestes, sim. Com os nossos adornos, sim. Mas mais importante, irmãos, de que tudo isso é a nossa vida, glória a Deus. Quando, em Apocalipse capítulo 7, versículo 13, um dos anciãos pergunta, estes que estão de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Era a visão dos mártires, chegando na presença do Cordeiro. E a resposta diz assim, Senhor, tu sabes, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, o sangue do Senhor Jesus não foi para lavar roupa, nem para... O sangue do Senhor Jesus foi para remir-nos, foi para purificar-nos, né? Porque se nós fomos lavados, remidos pelo sangue poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, aí o nosso exterior vai estar belo, vai estar bonito, vai estar condizente com a pessoa que foi salva em Cristo Jesus. Salvos e redimidos, livres do pecado, aqui estão os que venceram o mundo, glória a Deus. Aqui estão os que venceram o mundo, os que venceram o sistema que queria aprisioná-los novamente, o sistema que queria tirar o foco deles. Quem são esses? Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e a branquearam. E quando nós falamos assim, é o efeito contrário. Não o exterior sinalizando alguma coisa, mas o interior, né, sinalizando quem de fato a pessoa é. Quem de fato a pessoa serve, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vestes são essas? São as vestes alvas, que na minha vida e na sua devem estar constantemente, glória a Deus, cobertas com o sangue de Jesus. E ainda diz que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã, não é assim? Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque quando nós falamos em moderação no vestir-se e no adornar-se, nós não temos que nos ficar somente na questão de joias, de roupa. Não, irmãos. Nós temos que saber qual é a beleza que nós estamos apresentando a Deus no nosso interior. Glória a Deus. Não é assim? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, a mensagem que eu vou sinalizar para este mundo é de um Cristo poderoso, glória a Deus. É de um Cristo majestoso, um Cristo que salva, um Cristo que nos trouxe, através do seu sangue, pureza, justiça e santidade. Portanto, irmãos, quando nós falamos moderação no vestir-se e no adornar-se, nós queremos dizer àquela igreja, ou dizer para os nossos queridos irmãos, e até para mim, ei, adornos, joias, não é uma doutrina, né? Mas você deve usar o bom senso, porque você é filho do Deus Altíssimo. E aquilo que você sinalizar com as suas vestes, com o seu modo de ser, com as suas joias, é aquilo que os homens vão ver em você. E que Deus veja em nós. Deus veja em nós o quê? Pessoas salvas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né?
Nós não temos que nos preocupar com esse tipo de coisa. Não, nós temos que realmente buscar a presença do Senhor nosso Deus para que nós possamos ser verdadeiramente testemunhas do Senhor, né? Não são, nada disso importa. O que importa é nós nos colocarmos na presença do Senhor nosso Deus. Irmãos, que o Espírito Santo fale nos nossos corações. Fale no nosso coração. Porque nós estamos buscando vários assuntos para viver em equilíbrio. Para viver em equilíbrio. Porque nós não podemos condenar de jeito nenhum. De jeito nenhum. A igreja não está para condenar nada. O uso de joia, nada disso. Ao contrário. Nós estamos aqui para nos juntar com essas pessoas, para buscarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida e que nós possamos viver segundo o querer de Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos.